O que será que acontece quando a gente finalmente abre a tal caixa preta da vida? Nesta análise, vamos mergulhar fundo nos argumentos do bioquímico Michael Behe, apresentados no seu famoso livro A Caixa Preta de Darwin. É um livro que, olha, desafiou a própria base da teoria da evolução. E tudo começa de um jeito bem curioso, com a frustração de montar um simples triciclo de plástico. O autor usa essa experiência, uma coisa tão do dia a dia, para nos apresentar uma ideia que é chave para tudo que vem depois. A ideia de complexidade e como instruções precisas são fundamentais. Porque, pensem bem, essa experiência com o triciclo já mostra uma coisa. Sistemas complexos, não importa se é um brinquedo ou uma célula viva, eles dependem totalmente de um conjunto de instruções muito específico e detalhado para poder funcionar. E isso nos leva direto para a metáfora principal do livro, que prepara o cenário para todo o argumento. Vamos falar sobre a tal da caixa preta. O autor usa essa expressão, caixa preta, para descrever o jeito como a ciência, incluindo o próprio Darwin, enxergava a célula viva. Era basicamente uma entidade misteriosa. Todo mundo sabia o que ela fazia, mas o como era um verdadeiro enigma no nível molecular. É que naquela época, a ideia geral era de que a célula era algo bem simples. E claro, se ela era tão básica assim, parecia bem mais plausível que uma estrutura dessas pudesse surgir do nada de forma espontânea. Então, a grande pergunta que o livro joga na mesa é a seguinte: o que foi que a bioquímica moderna, com toda a sua tecnologia, realmente achou lá dentro quando finalmente conseguiu abrir essa caixa preta? E a resposta, segundo o autor, não foi nada simples. O que a bioquímica encontrou foi, na verdade, um desafio gigantesco para a ideia de evolução gradual. Um conceito que ele batizou de complexidade irredutível. Para explicar o que é isso, o livro usa um exemplo que todo mundo conhece, um objeto super comum, uma ratoeira. A ratoeira é o exemplo perfeito de um sistema tudo ou nada. Ela precisa de todas as suas partes, a base de madeira, o martelo, a mola, a trava e aquela barrinha de metal, para funcionar. Não tem meio termo. E aqui vem o ponto crucial, de acordo com o autor. Não dá para construir uma ratoeira que funcione aos pouquinhos, de forma gradual. Uma base de madeira sozinha, por exemplo, não pega, 10% de um rato. Simplesmente não funciona. E aqui está o grande conflito. De um lado, a teoria de Darwin, que precisa de melhorias graduais, pequenas, sucessivas. Do outro, um sistema irredutivelmente complexo como a ratoeira, que, segundo o argumento, não poderia ser construído desse jeito, porque qualquer versão incompleta seria inútil. Certo. Agora o autor pega essa ideia da ratoeira e a leva para dentro da célula. Ele argumenta que o mundo microscópico está cheio de máquinas moleculares, que têm exatamente essa mesma característica. Um exemplo bem forte que ele usa é o processo de coagulação do sangue. É apresentado como um sistema que não pode errar, exige uma precisão absurda, porque a margem para erro é praticamente zero. No livro, esse processo é comparado a pousar um avião numa pista de pouso curtíssima. Qualquer coisinha fora do lugar no sistema e o resultado é um desastre. E o desafio não para por aí. O autor amplia essa ideia para a evolução de sistemas bioquímicos inteiros, usando outra analogia bem poderosa. Imagina só a cena. Uma marmota precisa atravessar uma rodovia gigantesca, muito maior que qualquer uma que a gente conheça, para chegar até alguém que ela ama. Mas tem um detalhe. A marmota está de olhos vendados. De acordo com o autor, essa jornada suicida é uma metáfora para o desafio de construir, passo a passo, uma via metabólica complexa, como a que produz o AMP, que é uma pecinha essencial para a vida. O livro questiona, se cada etapa no meio do caminho não serve para nada, não dá nenhuma vantagem de sobrevivência, como é que um caminho inteiro desses poderia ter evoluído de forma gradual, no estilo darwiniano? As moléculas intermediárias seriam inúteis até o produto final aparecer. Então, depois de apresentar todos esses desafios, da ratoeira até essa via metabólica, o autor chega a uma conclusão, digamos, bem controversa. A conclusão dele é que, quando a gente encontra esses sistemas funcionais e irredutivelmente complexos, a dedução mais lógica, mais direta, seria de que eles foram projetados, planejados. E é importante notar que isso é apresentado não como um argumento religioso, mas como se fosse uma conclusão científica, baseada nas evidências bioquímicas que foram encontradas dentro da célula. A partir daí, o livro começa a analisar a reação da comunidade científica,
e enquadra isso não só como um debate sobre as evidências, mas sobre as próprias regras do jogo da ciência. O autor argumenta que existe uma espécie de regra não escrita na ciência, uma regra filosófica que proíbe a consideração de design como uma explicação válida, não importa o que as evidências físicas pareçam indicar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além da biologia. A ciência deveria seguir as evidências até o fim, não importa aonde elas levem? Mesmo que o destino seja uma conclusão que desafia as próprias regras do jogo? Essa é a grande reflexão que fica de A Caixa Preta de Darwin.